Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa comunidade Status Invest e hoje eu quero comentar com vocês sobre os resultados do Banco do Brasil e como ele surpreendeu grande parte do mercado. Não todos, tá? Quem aqui acompanha o canal já sabia que a gente estava esperando resultados muito fortes no quarto trimestre. Vamos dar uma analisada no que aconteceu, o que o mercado está olhando, se já precificou ou não e também falar sobre dividendos. É sobre isso que eu quero comentar nesse vídeo, sem enrolação. Vamos olhar tanto utilizando o Status Invest, quanto também a apresentação institucional do Banco do Brasil. E eu quero trazer o que eu senti, eu participei do conference call da empresa, eu queria dizer o que eu senti da nova direção, qual que deve ser o caminho a ser seguido, tá? Para começar, pontos principais. A gente tem 4 grandes bancos no Brasil, né? Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú. Quando a gente pega esses 4 bancos, eu vejo 2 grandes grupos se formando. Itaú e Banco do Brasil, de um lado, em que apresentam elevada rentabilidade e lucros bastante interessantes e um aumento da sua carteira de crédito com inadimplência controlada. E do outro, vejo Bradesco e Santander com uma inadimplência que tem assustado um pouco, tá? Carteira de crédito não tem expandido tanto quanto os demais, e com isso o lucro líquido fica comprometido. Banco do Brasil, como eu já mencionei, reportou lucros recordes, tá? 9 bilhões de reais no trimestre. Eu até estou aqui com a minha tela compartilhada, onde eu tenho a apresentação institucional. Esse é o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, tá? O lucro líquido ajustado do banco. Quando a gente pega esse lucro líquido, a gente está vendo que no quarto trimestre de 2022, a gente teve 9 bilhões. Em geral, é um trimestre mais forte. Quando a gente compara com o mesmo período do ano passado, é um aumento de mais do que 50%, 52,4% de aumento, que é muita coisa. Se a gente fosse analisar, para vocês terem uma ideia, esse lucro líquido de 9 bi, a gente estaria falando de um lucro anual de próximo de 35 bilhões de reais, né? Que é muita coisa também, um lucro bem interessante. Para o fechamento do ano, a gente teve aí um lucro líquido ajustado geral de quase 32 bilhões, o que daria 4 vezes lucro para o banco. Está um pouquinho menos do que 4 vezes lucro, que é um múltiplo bastante interessante, principalmente dado esse númerozinho que está aqui em cima, 21,1%. O que é esse número, João? Basicamente, esse número é o retorno sobre o patrimônio líquido, né? É o retorno que o banco está conseguindo gerar a partir do seu próprio patrimônio líquido. Quanto maior, melhor. E aí o interessante é que o Banco do Brasil está conseguindo ter um retorno até parecido com o do Itaú, né? O Banco do Brasil está conseguindo ter retorno de banco privado. Isso é muito positivo, dado toda a infraestrutura, toda a robustez que o banco obteve nos últimos anos, e isso se demonstra aqui, né? Mas o lucro líquido é só apenas a última linha, é apenas a última linha, né? A gente tem que olhar outros pontos. E aí, um outro ponto que me chamou muita atenção é isso aqui, a carteira de crédito ampliada. O que é isso, João? Basicamente, a carteira de crédito do banco chegou a 1 tri, tá? No quarto trimestre de 2022, que é um número muito expressivo. E aí, quando você quebra em cada um dos segmentos, e a gente tem 3 principais, pessoa física, pessoa jurídica e o agronegócio, a gente vê que o agronegócio cresce de uma maneira muito forte, né? E o agronegócio, ele é muito interessante porque ele é contracíclico, e o segundo ponto é que a inadimplência dele é muito baixa. Então, é um segmento que o Banco do Brasil é dominante, que está crescendo duplo dígito alto, tá? Próximo de 20%, um pouquinho mais de 20%, e que deve continuar crescendo. O último ponto que eu queria trazer para vocês, resumindo, sendo bem direto e reto ao assunto, tá? São o que a gente tem de projeções corporativas para o banco em 2023. Então a gente já tem um norte, já temos um guidance do que esperar para o Banco do Brasil ao longo de 2023. Se você é acionista, prepare-se, eu vou trazer para vocês quais são as principais projeções do banco. Primeiro ponto é a carteira de crédito deve continuar crescendo, num ritmo mais lento, mas deve continuar. Sinalização positiva, aí entendo que um número interessante que o banco conseguiria executar tranquilamente seria uns 10%, tá, na carteira de crédito total, sendo puxado principalmente pelo agro. O agro deve crescer mais de 10%, entre 11% e 15%, como vocês podem ver aqui. Nesse ano foi 25%, basicamente, muito mais do que as demais, e deve continuar puxando. Então, fortaleza do Banco do Brasil. Quem acompanha sabe, fortaleza do Banco do Brasil, agronegócio, tá? Um outro ponto que eu quero trazer aqui é o lucro líquido estimado aí entre 33 e 37 milhões
para o próximo ano, algo que eu acho bastante factível. Eu não contaria com o topo dessa projeção, entendo que algo como 33 a 34 bilhões é muito mais provável, tá? Muito mais alcançável. E aí, quando a gente está falando de 33 bilhões de lucro líquido, a gente teria um aumento frente a esse ano, tá? Daí daria mais ou menos 1 bilhão e alguma coisa de aumento, que daria um aumento pouco significativo, tá? Mas ainda assim, a gente considera que um banco que está sendo negociado, como eu falei para vocês, a 4 vezes lucro, né? Num dos mínimos múltiplos históricos, bem abaixo da média, que a média é 6. Então o banco está negociando a 4 vezes lucro. Conseguir entregar lucros crescentes é muito bom, não tem o que reclamar. E se a gente pegar hoje o valor de mercado de 120 bilhões de reais, porque ele apresenta uma valorização significativa, desde aí a divulgação dos resultados, estava em próximo de 39 reais, já subiu 7%, então um banco que deve negociar menos do que 4 vezes lucro para o próximo ano. A gente até consegue evidenciar isso no módulo Forecast, tá? 3,6 vezes para o próximo ano, com um dividend yield próximo de 12%, que é um dividend yield muito interessante, e com crescimento. Com crescimento, trazendo uma carteira de crédito mais robusta e também aumentando e expandindo a sua dominância dentro do agronegócio. Alguns outros pontos que eu quero trazer sobre o Banco do Brasil, tá? E é assim, até vou mostrar aqui para vocês a questão das revisões dos analistas do módulo Forecast. Inclusive, estamos com uma promoção, vou deixar aqui na descrição, módulo Forecast com 20% de desconto, uma super promoção. Vai lá, corre, utiliza essa ferramenta incrível, tá? Na última atualização que a gente teve, dia 14 de fevereiro, das 8 revisões, 7 foram positivas e uma foi negativa. Então, o mercado muito surpreso positivamente com o Banco do Brasil. Quem acompanha já sabia, gente, não é surpresa para mim, tá? O resultado a gente já esperava, mas o Banco do Brasil segue com uma recomendação forte de grande parte dos analistas do mercado, com preço-alvo de R$ 55. O preço-alvo tem muito a ver com a volta do P sobre VP próximo na média histórica. A gente tem alguns indicativos aí dos analistas começando a revisar esse preço-alvo. Muitas pessoas perguntam, pô, João, tá esticado, não tá? Quando a gente olha múltiplos, tá abaixo dos múltiplos históricos, né? Tanto PL quanto P sobre VP. Quando a gente olha o preço-alvo dos analistas, também tem um upside aí de 30%. E quando a gente olha a rentabilidade, muito acima do que a gente viu na história em um passado recente, tá? Até interessante, vou fazer uma comparação aqui do Banco do Brasil com os demais bancos que eu comentei para vocês, né? Santander, Itaú e o Bradesco. E aí, se você tiver mais algum banco que você queira que eu analise, coloca nos comentários que eu vou trazer a análise aqui toda semana, vídeo novo no canal, respondendo as dúvidas de vocês, respondendo os pedidos de vocês da análise de empresa. Quando a gente pega e compara esses três, os três bancos com o Banco do Brasil, né? A gente vê que o Banco do Brasil é o mais descontado entre todos eles. Então, tanto o PL quanto o P sobre VP. Porém, quando a gente olha a rentabilidade, o Banco do Brasil é o que tem a melhor rentabilidade. Então, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, tá? O Banco do Brasil melhorou muito. A gente está no momento de troca de governo e devem haver mudanças lá dentro. É normal que isso ocorra, mas o tom que se teve no conference call é de continuidade. Foi isso que eu senti. Vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas queria mostrar aqui o último gráfico, que é um gráfico impressionante, tá? Que é das receitas, dos custos e do lucro do banco. Então a gente pega 2020, foi óbvio, um ano atípico, pandemia, etc. Mas se a gente tirar o 2020, a gente vê uma retomada significativa virada a partir de 2019, 21 e 22, coroando esse crescimento, tá? O lucro líquido também cresce de forma expressiva aí no último ano, foi um resultado muito, muito bom, tá? E no trimestral a gente consegue evidenciar também muito bem esse crescimento a partir de 2022, tá? Que foi um ano mais normalizado, sem grandes problemas macro impactando o banco, tá? A gente teve um aumento do spread bancário, etc. Preocupações, João. Primeira, essa aqui, composição acionária. Grande parte do Banco do Brasil está na mão do governo, e é isso que eu quero falar com vocês. Quando a gente pega e observa o que foi falado no conference call, qual o direcionamento e qual o tom, eu senti um tom de continuidade e até por isso que o mercado está mais tranquilo quanto a isso. O Banco do Brasil andou bastante, anunciou bons dividendos, eu senti um tom de continuidade. O índice de Basileia do banco está bastante saudável, até posso mostrar aqui para vocês. O índice Basileia, que mede basicamente o grau de alavancagem no banco,
está bastante saudável, tá? O capital principal está 12% com o índice Basileia, crescendo aí em linha com o que a gente tinha no passado, crescendo no trimestre anterior. Quando a gente pega o índice Basileia geral, está próximo de 17% também, extremamente saudável, busca em bancos acima de 15%. Eu acho que 15% no índice geral é um bom divisor. E um outro ponto que chama atenção é essa questão da qualidade do crédito. O que está querendo me dizer isso daqui, João? Basicamente, o INAD-SFH seria a inadimplência do Sistema Financeiro Nacional. E o INAD-BB é a inadimplência do Banco do Brasil. Primeiro ponto, a inadimplência do Banco do Brasil está abaixo da inadimplência do Sistema Financeiro Nacional. Então, a qualidade do crédito do Banco do Brasil é melhor do que na média do Sistema Nacional. Tem uma inadimplência melhor, tá? Tem crescido, essa é uma grande preocupação, principalmente de PJ e PF, tá? Cresceu bastante de um ano para o outro. Porém, como eu falei, a fortaleza do agronegócio segura o Banco do Brasil muito bem. Então, eu vejo o agronegócio segurando as pontas, tá? A gente teve aumento da inadimplência, sim, pode ser preocupante, é o ponto de atenção que eu estou observando de perto, tá? Mas a princípio não preocupa. É uma bandeira amarela que chama atenção, mas não preocupa, ao meu ver, tá? E a questão, novamente, do governo, me parece que a gente deve ter uma continuidade, por isso o Banco do Brasil continua desempenhando muito bem. É o banco mais antigo do Brasil, acabou que valorizou 30% nos últimos 12 meses e ainda assim está sendo negociado abaixo dos seus múltiplos históricos, tá? Seria isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que você achou do Banco do Brasil e qual resultado você quer que eu comente. E também, se você quer utilizar o módulo Forecast, toda essa ferramenta, tem um link aqui na descrição. É só clicar e assinar o módulo Forecast. Vale muito, muito a pena. Eu utilizo no meu dia a dia, facilita muito e me dá muito tempo, tá? Forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo.